Mas, irmão, de novo, obrigado. Fique à vontade. Bom evento, uma boa palestra para você e para todos. Obrigado, William. Mais uma vez, né, muito obrigado pelo convite, né, para participar aí com vocês do Congeld, nessa forma virtual. Eu participei das outras edições, para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, uma honra poder estar aqui com vocês novamente. E conversar um pouco, né, para nós, sobre esse tema, desculpem, conversar um pouco sobre essa proposta, sobre esse assunto, né, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. É interessante porque esse título é o capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, mas é importante que nós observemos que esse capítulo 24 ele faz parte da terceira parte do livro, e essa terceira parte são as potências da alma. Então, quando falamos em pensamento, nós estamos falando em uma potência da alma, em um conjunto de potências da alma que Leon Denis coloca nessa terceira parte do livro O Problema do Ser e do Destino, e ali ele vai analisar essas questões do pensamento. E é importante que nós pensemos nesse sentido de potência da alma, porque o pensamento ele é da nossa natureza espiritual. O pensamento ele é um atributo do espírito. O pensamento ele é um veículo. Podemos dizer que é o veículo da comunicação espiritual. É o veículo pelo qual os espíritos se comunicam. É, então, como nos fala Leon Denis, criador. O pensamento, ele gera palavras. O pensamento, ele gera ações. O pensamento, ele cria uma forma em nossa volta. O pensamento é esse nível, é esse indicador da nossa própria existência. Então é importante que entendamos essa lógica trazida por Leon Denis, nesse capítulo 24, que é uma potência da alma, que é algo nosso, da nossa essência espiritual. É esse ponto que nós precisamos buscar. É esse elemento que eu diria até indicador do nosso nível evolutivo. Indicador do nosso nível evolutivo. Por que eu digo isso? Porque quando observamos a questão 833, salvo engano, do Livro dos Espíritos, nós veremos que os espíritos dizem que, quando Kardec pergunta se há um local onde o ser humano, o espírito, melhor dizendo, goza de liberdade absoluta. E os espíritos respondem que pelo pensamento. Pelo pensamento, no pensamento, o espírito tem a liberdade maior. Veja que interessante dessa questão 833. E aí, na questão seguinte, Kardec pergunta, a 834, Kardec pergunta se o homem, o ser humano, o espírito, é responsável pelo seu pensamento. Essa pergunta ela é interessante porque existe um brocado, né? um brocado na estrutura do direito, que a gente chama de código de Ulpiano, e nessa estrutura de Ulpiano, o pensador, ele usa uma expressão latina dizendo cogitatus nemo poemo patitus, dizendo, em outras palavras, ninguém é responsável pelo que pensa. Em outras palavras, ele quer dizer que o pensamento não seguido de ação, ele não existe. É aquilo que chamamos de cogitação, fase de cogitação. Enquanto se cogita, está num mundo etéreo, está num mundo abstrato, e se esse pensamento não é sucedido de ação, ele não existe. Em tese, é essa a ideia de Ulpiano. No mundo material, no mundo do direito, num conjunto que nós chamamos intercrímenes, né, que entra a fase da cogitação, da elaboração, da ação. Então, para esse pensamento material, ou materialista, ou de aplicabilidade pura e simples na vida corpórea, na vida material, o pensamento seria apenas uma fase inexistente, se ele não foi sucedido de ação. Ok.
Só que para os espíritos, quando olhamos essa questão 834, nesse mundo da liberdade do espírito, da 833, quando então Kardec perguntou nessa questão 834 se o espírito é responsável, se o ser humano é responsável pelo seu pensamento, os espíritos respondem sim, perante Deus. Sim, perante Deus. E seguem a resposta, só Deus conhece o âmago do ser humano, então só Deus cabe, ali usa uma linguagem figurada, punir ou absolver aquele que pensa. Por que os espíritos respondem isso? Porque o pensamento é uma ação. O pensamento é uma ação no mundo espiritual. O pensamento denota o que nós queremos fazer. O pensamento denota o que nós estamos sentindo. O pensamento nos deixa, por assim dizer, nus perante Deus. Nus perante essa estrutura da espiritualidade. Essa estrutura que o apóstolo Paulo chamava por nuvens de testemunhas. Nuvens de testemunhas. Então nós estamos cercados por nuvens de testemunhas. E essas nuvens de testemunhas, esses seres que nos observam, nos percebem pela forma, pensamento que nós criamos. Então, um pensamento não sucedido de atitude, contrariando a ideia de Ulpiano, mas o pensamento não sucedido de atitude, ele é concreto. Para a percepção espiritual, no mundo espiritual, na realidade espiritual, o pensamento é realizador, é uma realização. Pode acontecer de, no mundo material, a oportunidade não ter surgido. A oportunidade não levou à concretude do pensamento, mas o pensamento existiu. O pensamento existiu e não foi materializado por falta de oportunidade. Por falta de oportunidade. Porque há momentos que o pensamento nos vem, que a intenção nos vem, mas nós mesmos dominamos. Passa, não demora. Então é preciso observar que a maneira que nós pensamos é a maneira que nós somos. Se nós observarmos bem, então, o pensamento, nós estamos observando-nos a nós mesmos. Estamos observando-nos no nosso nível evolutivo. E quando, então, percebemos que é da natureza espiritual o pensamento, que os espíritos se comunicam pelo pensamento, precisamos lembrar que nós somos espíritos, que nós que estamos aqui encarnados somos espíritos. E isso nos leva a que pensamento? Ao pensamento de que o pensamento nos liga aos desencarnados. Nos leva a essa condição de que, sendo também, e nós somos, né, sendo também, somos espíritos encarnados, a nossa forma de comunicação com os desencarnados, os espíritos, por assim dizer, é o pensamento. É o pensamento. Podemos aurir pelo pensamento bons sentimentos advindos dos espíritos, maus sentimentos advindos dos espíritos. Por quê? Porque o pensamento, esse encontro de pensamento entre encarnado e desencarnado, entre desencarnados, entre encarnados, é por ressonância. Há um processo de ressonância, há um processo de simbiose nesses pensamentos. Há um processo de afinidade nos pensamentos. Então, os espíritos que nos percebem da esfera espiritual, nos percebem porque percebem-nos pelo nosso pensar, pelas nossas vontades não declaradas verbalmente, mas declaradas no campo da intenção, no campo da conjectura, no campo do pensamento. E é por isso, então, que nós percebemos, a partir da questão 459 do Livro dos Espíritos, nós percebemos esse aspecto das influências.
Observamos a questão 459, quando se pergunta se os espíritos nos influenciam na forma, na ação, né? No pensamento e na ação. Né? Influenciam os espíritos nos nossos pensamentos e ações? Eles respondem, bem mais do que imaginais. Bem mais do que imaginais. Nós imaginamos como? Uma sugestão, uma influenciazinha. Mas eles dizem bem mais do que imaginamos. Então eles dizem bem mais do que imaginais. E acrescentam, de ordinário, em regra, de ordinário. São eles que vos dirigem. Em outras traduções, são eles que vos fazem agir de ordinário, ou seja, em regra. Então, quando assim pensamos, ou assim observamos, melhor dizendo, podemos achar que estamos sendo influenciados de maneira absoluta, que é uma influência advinda do mundo espiritual, nascida no mundo espiritual e aplicada no mundo material. Mas quando observamos uma outra questão, a questão 467, nós vamos entender melhor o que é essa influência dos espíritos em nós. Na questão 467, pergunta-se se pode o homem se libertar das más influências que recebe dos espíritos. Eles respondem, sim, pois frequentemente os atraís pelo desejo e os chamais pelo pensamento. Vejam, chamamos pelo pensamento. Então, essa questão 459, ela fica mitigada. Ela precisa ser observada à luz da questão 467, que essa influência que eles nos dirigem de ordinário se faz porque nós os atraímos pelo nosso pensamento, pela nossa forma de pensar. E os espíritos utilizam um verbo interessante, chamai, vós vos chamai pelo pensamento. Ou seja, o pensamento ele é atraente e atrativo. Ele é atrativo quando se o percebe, é atraente quando se o localiza. Então vejam como eles dizem, vós os atraís pelos desejos e chamai, ou os chamai pelo pensamento, chamais pelo pensamento. Então vejamos como o pensamento tem uma força de atração. Como o pensamento tem uma força de atração, e essa força de atração faz com que os espíritos que estão no mundo espiritual possam agir sobre os espíritos que estamos encarnados. Aí percebemos essa forma trazida da questão 459, que de ordinário são eles que nos dirigem, mas só nos dirigem porque nós os chamamos para nos dirigir. Porque nós nos desnudamos pelo nosso pensamento, indicando para esse mundo dos espíritos, indicando o que nós queremos, indicando quem nós somos, indicando que nível nós estamos ou em que nível nós estamos. E Leon Denis nos chama a atenção ao longo desse capítulo 24 do livro Problema do Ser e do Destino para esse tipo de situação, para esse tipo de conduta, postura do pensamento. Falando-nos, então, que esse pensamento é criador, ele criou uma forma pensamento que Emmanuel nos chama, lá no livro Pensamento e Vida, de autoria de Emmanuel, pela psicografia do Chico. Chamando-nos a atenção para algo que nós fazemos corriqueiramente, que é pensar. Mas não entendemos, ou não percebemos, ou não temos consciência da amplitude e da profundidade que é o pensar. Não percebemos que criamos uma tela, que a nossa tela mental é também uma tela visível aos espíritos.
Até no mundo encarnado, até no mundo material, no mundo corpóreo, a expressão que Kardec gostava de usar, mundo corpóreo. Até no mundo corpóreo nós atraímos e somos atraídos pelos sentimentos, pelas sensações, pelo pensamento. Nós nos afinizamos com as pessoas. Então há uma atração no ar, há um processo no ar que vai fazendo com que nos atraiamos. Mas no mundo espiritual, isso é uma realidade, isso é um fato. A atração é efetiva pelo pensamento. Podemos até dizer que os espíritos não nos veem, nos percebem. Nós somos percebidos pelo pensar. Nós somos percebidos pelo que exalamos. O que André Luiz chama de hálito mental, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz chama isso de hálito mental. Hálito mental. Então nós podemos nos perguntar como anda o nosso hálito mental. Que tipo de hálito nós estamos exalando? Hálito mental. E se é um hálito mental, ele é percebido e atrai. Porque o pensamento é vida. O pensamento é o que mostra essa vida latente. Nós podemos esconder o pensamento das pessoas encarnadas, mas não os escondemos, os pensamentos dos espíritos desencarnados. Mantemos constante a relação com os espíritos pela forma pensamento. Somos, sim, então, influenciados. Mas lembrando, influenciados porque nos afinizamos, porque os chamamos, porque os atraímos. Questão 467 do Livro dos Espíritos. Esse aspecto que nos permite, então, uma conexão que pode gerar forças vinculativas, como vemos no capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que André Luiz coloca ali como forças viciadas e nos relata essas influências, essas simbioses mentais, essas simbioses de pensamento. Narrando alguns casos, que não vem ao caso aqui, não vem no momento para que nós narremos. O caso de um escritor, o caso de pessoas dadas a vícios materiais, o caso de uma pessoa de pessoas que querem fazer o bem, e todas elas recebendo a influência do pensamento dos espíritos, ou as influências dos espíritos. Aquela que quer fazer o mal, aquele escritor que quer difamar uma outra pessoa, ele recebe aquelas influências, porque os espíritos percebem nele aquela vontade, vou usar outro termo, aquela gana em querer prejudicar alguém. E eles, percebendo isso, incentivam e encontram a ressonância, a simbiose perfeita. Dois pensamentos voltados para o mesmo propósito. No exemplo trazido no capítulo 15 do Livro dos Domínios da Mediunidade, propósito no mal. Narram o caso das forças viciadas, daqueles que se colocavam no campo dos vícios materiais, que para o encarnado era um alento material, entre aspas a palavra alento, era ali uma alimentação material, mas aquela sensação era exalada e os espíritos captavam aquela sensação. Mas também narram dos paramédicos que queriam auxiliar os acidentados e mostrando aquela vontade de ajudar, de salvar, recebiam também a força incentivadora, instrutora dos espíritos, que pelo pensamento exalavam para aqueles que queriam socorrer. Então, nós estamos num mar de pensamentos e somos os seres que nos influenciamos uns aos outros pelo pensamento. Mas é pelo pensamento que também nós nos elevamos, como nos fala Leon Denis nesse capítulo 24 do livro O Problema do Ser e do Destino. É pelo pensamento
que nós também nos elevamos e ascendemos a essas esferas espirituais, às esferas espirituais de elevação maior, as esferas espirituais que nos trazem os bons pensamentos. E um exemplo claro que Leon Denis nos traz, quando nos elevamos, quando elevamos o pensamento na oração. Na oração. Manuel respondeu aqui a última pergunta, falando do orar. Vejam como ele foi perfeito na resposta, ao colocar, ore. Naquelas situações difíceis, ore. Por que é isso? Porque o orar, conforme vemos na questão 659 do Livro dos Espíritos, orar é pensar em Deus, dizem os Espíritos. Orar é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em contato com Deus. Vejam que beleza que os Espíritos nos colocam. Como eles trabalham, mostrando-nos que nós podemos direcionar os pensamentos para os níveis que nos fortalecem nos bons propósitos. E um dos níveis de ascensão pelo pensamento, a oração. Essa prece agradável a Deus, lá da questão, salvo engano, 658 do Livro dos Espíritos. Essa prece agradável a Deus, que eles dizem que é aquela ditada pelo coração. E o que é ditar pelo coração? Senão o pensamento íntimo, mais profundo, porque todo pensamento é íntimo, mas aquele pensamento mais profundo, aquele pensamento, aquele mergulho na profundeza do ser, e encontramos o Criador em nós. Não Deus no sentido concreto da palavra, mas a potencialidade divina que nós trazemos. Como nós colocamos como nós encontramos e fazemos desenvolver essa potencialidade divina, essa perfectibilidade que nós trazemos. Quando mergulhamos no âmago de nós mesmos e pelo pensamento resgatamos tudo isso. E assim fazemos pela prece. A prece movimenta aquilo que André Luiz chama lá no livro no Mundo Maior, de superconsciente. Aquele nível do superconsciente. Muitas vezes vivemos do subconsciente, dos impulsos reencarnatórios, dos fulcros reencarnatórios. E esquecemos-nos que podemos ascender às esferas espirituais, elevando o nosso pensamento. Mas a prece não é algo que se faz de momento. A elevação do pensamento não é um on-off, não é um on-off. Não é apertar o on, apertar o off. Não é apertar o start. Não. O pensamento não é um botão que eu aperto e já mudo. Não. Para que isso ocorra, há um cultivo. O contato com a espiritualidade maior é um cultivo diário. É um exercício diário do pensamento. Não é dizer assim, agora eu me conecto. Eu vou me conectando, é gerúndio. O verbo conectar teria que ser conjugado no gerúndio. Conectando constantemente. E aí aurimos essas forças mentais, essa força pensamento que nós solicitamos, que nós a ela nos vinculamos ou nos ligamos pela oração. A força da oração está na fé, não há dúvida, não há dúvida. É a base. Mas como nós elaboramos o nosso pensamento na oração? Como nós elaboramos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, os nossos louvores, porque isso está lá na questão 659, quando dizem os Espíritos, pela prece pode-se louvar, pedir ou agradecer. Mas não é de boca, não é de boca. Vejamos como Jesus nos fala desse pensamento no campo da oração, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Tu, quando orares, não faças como fazem os fariseus hipócritas que oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens.
Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora em segredo, em silêncio, em outras traduções. Ora em silêncio. E o Pai, que tudo vê secretamente, te recompensará. Por que o Pai vê secretamente? Pela onisciência, óbvio, mas pela forma que estamos nos mostrando pelo pensamento. Por isso, essa expressão, que o Pai que vê tudo secretamente te recompensará, leva-nos novamente ao que já dissemos da questão 834. Somos responsáveis perante Deus pelo que pensamos. Porque dizem os Espíritos nessa questão 834, só Deus pode sondar os nossos pensamentos e pode nos punir ou nos agradecer, ou nos absolver. Como? Deus dizendo puno, Deus dizendo absolvo? Não. Pela consciência. É o que está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É nesse campo da consciência. Não é o absolver, não é o condenar, num sentido de tribunal, em que Deus é o juiz. Nós somos os juízes de nós mesmos. Nós trazemos a lei de Deus na consciência e precisamos exercitar a consciência. Por isso, no Livro dos Espíritos, lá nas questões 836 a 836, 33 a 836, nós temos a liberdade de pensar e a liberdade de consciência juntas. Lá na lei de liberdade. Liberdade de pensar, liberdade de consciência. E dizem que não podemos travar a liberdade de consciência dos outros, como também não travamos a liberdade de pensar. Andam juntas. Porque o pensamento está no campo da consciência. O pensamento ele é julgado, entre aspas, esse julgamento da questão 834 é no tribunal da consciência. Que Khalil Gibran, poeta libanês, dizia que a consciência é um juiz íntegro, porém fraco, para aplicar em si as sanções que aplica em outrem. Porque muitas vezes somos parcimoniosos no buscar da nossa consciência. Somos cheios de justificativas para o nosso campo das consciências, ou da consciência para o campo do pensar. Então pensemos que o pensamento, essa realidade espiritual, ela sempre deve preceder as ações materiais. E aí percebemos, Leon Denis, nesse capítulo 24, dizendo: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Vejamos que primor de frase de Leon Denis, nesse capítulo 24, que fala da disciplina do pensamento. Quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Falsa aparência. Por que falsa aparência? Porque não houve a junção da vontade com a ação. Não houve a junção do pensamento com a atitude. Houve, pelo contrário, uma desconexão. Pensou-se em algo e fez-se de outra forma. Há uma ilusão. Quando os meus atos são bons, vejam Leon Denis escrevendo, quando os meus atos são bons e os pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Porque o bem ficou só no mundo do concreto, não ficou no mundo do sentir, não ficou no mundo da vontade, que Emmanuel nos coloca lá no livro Pensamento e Vida, como sendo o gerente da mente. O gerente, a gerência da mente é a vontade. Então, quando as minhas atitudes não coadunam-se com as minhas vontades, as atitudes boas e as vontades não boas, o bem visto é aparente, porque ele é só
da forma material, ele não está na forma mental, ele não está na forma do sentimento, ele não está na forma do pensamento. Imaginemos uma cena, chega-se para a pessoa que preside a casa espírita e diz assim: você não vai à campanha do quilo, você não vai participar da campanha do quilo, pedir alimentos para distribuir para as pessoas? E aí aquela pessoa que está na presidência da casa espírita diz assim: claro que eu vou, pois se eu não for, o que falarão de mim? Vejam, se eu não for, o que falarão de mim? Eu não estou indo, ou a pessoa não está indo pela vontade, está indo para fazer a imagem, para que não falem mal dela. O que falarão de mim? É isso que Leon Denis quer nos mostrar quando ele diz, então, que quando os meus pensamentos, quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Pensemos. Quantas coisas nós fazemos no bem, sem a vontade? Aqui em Minas, até quando nos pedem para fazer, a gente não quer fazer, de repente a gente diz assim: tá bom, vou fazer. Veja, esse tá bom, mineiramente, o M a gente substitui pelo aotil, né? A gente diz bom, mineiramente falando, então diz tá bom. Ou seja, eu vou fazer para que não fiquem me cobrando. Eu vou fazer para que parem de me pedir, para que parem de falar. O ato foi bom, mas o sentimento foi para desvencilhar do encargo, foi para desvencilhar dos pedidos. E o que foi lido pela esfera espiritual, o que foi lido pela consciência, pelo pensamento? O sentimento, o próprio pensamento, mas não o ato. O ato foi praticado, o ato foi visto no mundo da matéria, no mundo material, mas o pensamento foi percebido na realidade da nossa vida, ou podemos dizer, na vida real, nessa vida espiritual. De igual modo, fala-nos o apóstolo Paulo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito, Paulo de Tarso. Lá nas instruções dos Espíritos, que na verdade só tem a instrução dele, o apóstolo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Fora da Caridade não há salvação, e a mensagem do apóstolo Paulo, a instrução do apóstolo Paulo nesse capítulo, também tem o mesmo nome, Fora da Caridade não há salvação. E no final do primeiro parágrafo, escreve-nos o apóstolo: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Quer dizer que não se faz o bem sem ter a vontade de fazer o bem. Não se faz o bem sem se pensar no bem. Não se faz o bem se o pensamento não estiver conectado no bem. Se fazer o bem é para poder me isentar das cobranças, ou fazer o bem para ganhar entre aspas, lugarzinho especial no mundo espiritual, não é o bem, porque o pensamento está distante. O pensamento é outro. O agir no campo mental, o agir no campo espiritual é outro. Por isso o apóstolo disse, deixar muito claro, no final desse primeiro parágrafo da mensagem contida no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para fazer o bem é necessária a ação da vontade. É necessária a ação da vontade. E a vontade é justamente o pensamento. Esse pensamento que nós podemos discipliná-lo, sim. É justamente no campo do pensamento que nós fazemos as nossas reformas interiores. Não fazemos reformas exteriores no campo da corporalidade, fazemos no campo da espiritualidade, porque é uma disposição interior.
para que eu possa reformar o caráter, o meu caráter, para que eu possa reformar-me intimamente, que no meio espírita gostamos de chamar de reforma íntima. Se a reforma é íntima, ela é no campo da interioridade. E o campo da interioridade é o campo do pensamento, é o campo do sentimento, é o campo da disposição interior. Leon Denis nos fala nesse capítulo 24 que não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. Frase de Leon Denis. Não há progresso possível sem a observação atenta, diz ele, sem a observação atenta de nós mesmos. Ou seja, o pensamento mostra-nos quem somos. O pensamento, melhor dizendo, mostra-nos o nível no qual estamos. O nível no qual estamos. Porque muitas vezes esses atos falseados não determinam, não indicam o nível que nós estamos. Aos olhos dos outros até podem nos ver em um nível maior que estamos. Mas nós mesmos é que sabemos o nível real que estamos pela maneira de pensar, pela maneira que enxergamos as coisas, pela maneira que estabelecemos juízos de valores. Juízos de valores. O juízo de valor, ele vem da forma pensamento, da forma de pensar, melhor dizendo. Conforme nós pensamos, nós atribuímos responsabilidades aos outros. Na forma que pensamos, é que nós julgamos. Ou seja, o julgamento que fazemos das condutas alheias é a maneira que nós somos, é a maneira que o nível que nós estamos. Como chamou a atenção o nosso mestre Jesus, quando Cristo nos disse: vê o argueiro no olho do teu vizinho, mas não vê a trave que segue o teu. Não vê a trave, vê o argueiro, o cisco. É esse julgamento que fazemos. Então, se nós observarmos mais nossos pensamentos, nossas intenções, nós veremos mais sobre nós mesmos. Nós veremos mais sobre o nosso caráter. Quando elaboramos os pensamentos bons, quando olhamos para as pessoas e enxergamos as suas potencialidades evolutivas, quando, apesar dos defeitos alheios, buscamos as virtudes, quando, apesar dos defeitos alheios, buscamos incentivar a virtude parca que seja que as pessoas têm, mostra-nos que o nosso nível não é de ingenuidade, é de confiança na evolução humana, na evolução espiritual, melhor dizendo. Então, observemos a maneira que nós olhamos as coisas. Observemos a maneira que nós, aspas, julgamos as coisas. Pois estaremos observando a nós mesmos. Se somos dóceis, se a maneira que nós olhamos é com docilidade, melhor dizendo, se nós olhamos com afabilidade, se nós olhamos com doçura, é porque estamos no nível da afabilidade, da doçura. Mas se olhamos as coisas com austeridade abusiva, com amarguras, é porque estamos no nível da amargura, do egoísmo. Então observemos como nós olhamos. Como disse-nos o Cristo, sede prudentes como as serpentes e dóceis como as pombas. A docilidade sem a prudência é ingenuidade. A prudência sem a docilidade é um egoísmo. É um ensimesmamento. Então, essa justa medida que o pensamento nos mostra. Voltemos à ideia de Leon Denis. Não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. Observação atenta de nós mesmos. Como pensamos? O que pensamos? Daí os Espíritos, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos fazerem esse chamado para nos indicar que para resistirmos ao arrebatamento do mal, precisamos nos conhecer. A pergunta é perfeita. A pergunta é profunda. Kardec pergunta nessa questão 919, qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao mal? Prático e eficaz, ou seja, de aplicabilidade e de resultado. Bom resultado. Qual o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao mal? E eles respondem, um sábio da antiguidade vos disse, já vos disse, conhece-te a ti mesmo.
mostrando-nos que é essa viagem interior que nos permitirá desenvolver a plenitude espiritual. É essa viagem interior para elevarmos-nos em pensamento e sentimento, para elevarmos as nossas atitudes. Não existe uma atitude boa, verdadeiramente boa, se não vier de um pensamento bom, de uma vontade boa. Como disse Leon Denis, é um bem aparente, é uma falsa aparência do bem, dizendo ele. É preciso, então, que mergulhemos em nós mesmos, que façamos essa viagem interior em busca da plenitude. A plenitude não material, a plenitude da consciência, a plenitude do ser espiritual. Agora, esse processo de reforma do caráter, esse processo de reforma íntima, esse processo de autoconhecimento, ele não é impositivo, ele não é obrigatório no sentido de tem. Não, ele é necessário. Não é impositivo, é necessário. É algo de dentro para fora, não de fora para dentro. Não por força das circunstâncias, mas por força da necessidade de nos conhecer, necessidade de lidar com os nossos pensamentos. E nesse processo, não sejamos duros conosco, não sejamos parcimoniosos também com as análises ou nas análises. Não sejamos duros, severos, mas também não sejamos, por assim dizer, complacentes no sentido de deixar de lado os nossos defeitos e olhar só as virtudes. Mas não olhemos somente os defeitos também, porque todos nós temos potenciais virtuosos. Esse processo de reforma do caráter, nós podemos dizer, em outras palavras, aceitemos nossa parte sombra, mas façamos brilhar a nossa parte luz. Aceitar a parte sombra, fazer brilhar a parte luz. Não é lutando contra os defeitos que nós cresceremos, é desenvolvendo as virtudes que nós cresceremos. Como nos falou o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 12. Irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Então, façamos brilhar nossa parte luz, que todos a temos. Todos temos essa parte luz. Aceitemos a parte sombra, mas façamos brilhar a parte luz. Ou seja, o esforço não é para destruir o ruim, é para edificar o bom, é para construir, para fazer eclodir esse germe da bondade. E à medida que vamos assim fazendo, vai cobrindo, vai desaparecendo, vai suplantando a parte sombra. Uma sombra não se tira, a sombra se dissipa com o acender da luz. Ou seja, a parte luz brilhando, a parte sombra desaparece. Mas quanto mais queremos lutar contra as sombras, menos ligamos, menos acendemos a parte luz. Menos acendemos a parte luz. Que acendamos essa parte luz. Que olhemos as nossas potencialidades de refazer, de consertar, de começar de novo. Como atribuem a Chico a frase: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa é a reforma do caráter. É essa mudança de pensamento, essa mudança de disposição que vai nos permitir galgar degraus no processo ascensional, no processo evolutivo. Apesar dos nossos defeitos, não desestimularmos-nos nas nossas virtudes. Se tiver que começar de novo, comecemos. Se tiver que dar um passo atrás para mudar o caminho, façamos. Esse recuar não é retrogradar. Esse recuar, mineiramente falando, é para tomar impulso. É o momento da reflexão. É o momento em que refletimos, que pensamos. E nesse momento estamos como o quê? Tomando impulso para um outro caminho, redirecionando,
como se passássemos um pouco além do entroncamento e voltamos no entroncamento e sigamos, ou para seguir, um outro caminho. A própria reencarnação nos é uma demonstração dessa lei de Deus, a lei de permissão para sempre recomeçar. A lei que nos mostra que Deus nos deu oportunidade e nos dá oportunidade para sempre recomeçar. Como vemos na questão 171 do Livro dos Espíritos, onde se fundamenta o dogma, a verdade da reencarnação. E os Espíritos respondem, na justiça de Deus e na revelação. E acrescentam, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Em outras palavras, na lei de Deus, sempre teremos oportunidade para recomeçar. Sempre teremos oportunidade para recomeçar essa reforma do caráter, fazendo as... Olá, pessoal. Parece que o Simão deu uma caidinha. Vamos esperar ele retornar aqui. Retornando, entrando aqui, a gente já passa. Enquanto isso, aproveito para reforçar aí, eu peguei aqui o livro, que muita gente não conhece, Viver Melhor, que ele vai falar sobre uma abordagem espírita para a vida em sociedade. Então, quem quiser, eu vou colocar o link aqui no bannerzinho, e aí vocês podem acessar. O Simão já retornou. Não saiam da live, ele já voltou, viu, gente? Então é só acessar esse link e procurar lá o livro do Simão, Viver Melhor. Vamos voltar para ele aqui, pessoal. Tudo tranquilo aí? Essa queda, tudo em paz. Essa queda é para dizer que já está na hora de encerrar. Não, fica à vontade aí. Mas como podemos recomeçar? Eu dizia, recomecemos, mas recomecemos agora já no final, refletindo em tudo isso que conversamos. Nesse aspecto, então, como nos fala Leon Denis, nessa reforma do caráter, ele encerra o capítulo lá dizendo, nada há de irreparável na situação atual do espírito. Ele ainda diz, espírito inferior não é mais que uma quase imperceptível momento, diz ele, na nossa imensidade dos destinos. Permitam-me fazer a leitura dessa última frase aqui no capítulo 24 do livro O Problema do Ser e do Destino. Lembremos-nos, diz ele, lembremos-nos de que nada há irreparável. A situação atual do espírito inferior não é mais que um ponto quase imperceptível na imensidade dos seus destinos. Ou seja, somos imortais. A qualquer hora, ou qualquer hora, é hora de recomeçar, é hora de retomar. E comecemos, olhando para nós, de dentro para fora, os nossos pensamentos. Obrigado, William, pelo convite, pela oportunidade. Acho que cumpri os 50 minutos combinados. Mas tranquilo, bacana demais. E a queda realmente se saiu muito bem. Foi para mostrar, tá vendo? Caiu, vamos recomeçar. Vamos colocar em prática, literalmente, na transmissão que você estava falando aí, na belíssima palestra. Pessoal, o Simão falou muito do livro aqui, O Problema do Ser e do Destino. Então, nesse link aqui também você encontra ele. Mas essa edição, que não tem a dor, porque essa edição não gosta da dor, a outra gosta. Brincadeira, já vou explicar por quê. Simão, mostra o seu da FEB tem a dor. Sim. Então, no link da livraria Geld aí, você vai encontrar essa edição da FEB, que é uma questão mais de tradução. Leon Denis chegou na sua época a publicar com o termo dor, depois sem o termo dor, aí o CELD publica sem, porque pelas pesquisas que se tem, é a última edição deixada por Leon Denis, mas a FEB publica com a questão da dor, mas a diferença que se tem é praticamente de tradução. Não, quem leu um, quem leu o outro, não fique preocupado, não tem diferença de conteúdo que comprometa um ou outro. Então, apenas esse aviso é importante. E quem quiser, então, este aqui está esgotado na livraria do site. Mas aí eu vou colocar aqui um telefone, para quem quiser entrar em contato com a gente, nós temos na livraria física do GELD, esse aqui à disposição. Então, quem quiser, pode estar entrando aqui em contato com a gente, que a gente também despacha para qualquer lugar
do Brasil. Por que eu coloquei Saldão? Porque nós temos alguns livros, como esse aqui, por exemplo, que sobrou do congresso do ano passado, chamado Mediunidade, Estudo e Prática. Esse livro ele é R$40 para esse tabela, e no Saldão do GELD, a gente está vendendo ele por 25. A gente tem aqui umas 15, 17 unidades. Então, para quem estuda em grupo, é muito bom esse livro da FEB, Federação Espírita Brasileira. Nós temos também do André Trigueiro, que está no Saldão, ele é 38, e ele está na promoção da Livraria Física do GELD por 25. Espiritismo e Ecologia. Então, esses preços é só nesse WhatsApp aí, que é o 349-8857-4238. E o Simão participou também do projeto lá, que o Rafael Papa, né, idealiza, que eu também estou nesse livro aqui, Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita. Simão, você participou do outro também, Conexão com Deus? Não, só do Foi só primeiro. desse aqui, né? Só do primeiro. Estou sem ele aqui agora em mãos. Esse aqui também está no site aí da livraria online. Então, pode entrar em contato lá ou com a gente, que a gente também tem ele aqui à disposição. Simão, tem uma perguntinha aqui que eu vou colocar para você. Vamos lá. O Rui colocou uma pergunta que é interessante. Amigo Simão, em geral a pessoa diz, não fiz nada, só pensei em fazer. Será mesmo que ela não fez nada? É o que eu disse no início, William. Os Espíritos trazem isso, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O pensamento não sucedido da ação, ele vai depender de dois elementos. Se a ação não se sucedeu por falta de oportunidade ou porque a própria pessoa segurou o pensamento e mudou a maneira. Então, quando nós pensamos e não agimos, muitas vezes não é porque nós nos dominamos e mudamos o pensamento, é porque não houve oportunidade. Então os Espíritos deixam claro isso, que o pensamento não sucedido de ação por falta de oportunidade, a ação ocorreu na realidade espiritual. Mas se ele foi ali dominado, é porque então houve essa ascensão do espírito sobre as próprias intenções suas. E podemos também nos recorrer, William, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10. Uma mensagem belíssima que eu sugiro aqui que se faça a leitura depois, as pessoas que leiam em casa, tem o título O Homem no Mundo. E lá nessa mensagem, logo no início, eles dizem assim, para estar em conexão, não penseis que para estar em contato constante conosco, precisais cobrir de cinzas. Não. E eles dizem, basta que não deixeis demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Não deixeis demorar. Quer dizer, passar, eles vão passar. Nós vamos ter momentos que o pensamento, nós vamos ter uma vontadezinha, mas eles disseram assim, muito bem colocado nesse item 10, não deixeis demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Se ele não demorou, ou seja, é o exercício da educação, desse processo educativo, vencemos. Mas quando ele demora e nós articulamos, conjecturamos e ficamos ali prontos para agir, mas não agimos porque a oportunidade não chegou, o ato foi realizado na esfera espiritual. Mas se ainda assim dominamos e mudamos, o ato não aconteceu. Ficou no campo do domínio próprio. Essa é a ideia que os Espíritos nos trazem. Maravilha, Simão. Não, só tenho que te agradecer. Esse livro ele é muito especial. Essa parte desse capítulo aí é um dos que eu mais gosto de citar também nas minhas palestras sobre o tema, porque tem muita coisa legal ali que a gente precisa explorar bem Leon Denis. Realmente... Assim como eu falei antes do Manuel, depois da morte, o problema do ser destino, talvez são os dois carros-chefes assim, de Denis, dentro dos seus livros aí, os mais conhecidos. Pessoal, antes de a gente encerrar, a próxima palestra ela vai acontecer às 14 horas, que vai ser com Eduardo Gibelli, que vai estar aqui falando sobre Novo Tempo. O Eduardo Gibelli faz uma apresentação também musical, mas não é só música, ele tem reflexões maravilhosas, a voz dele nem se fala, né? Eu fico até com vergonha de... Eu não sei nem se eu faço essa abertura, ver se alguém faz para mim, porque vocês vão ver que maravilha. Depois nós teremos aqui a presença do nosso querido, depois dele Humberto Schubert, sobre Leon Denis e as questões sociais. Aí em seguida vem a Larissa Chaves, aí pronto, né? Aí a minha voz perto da dela é uma injustiça.
vai falar sobre os conflitos emocionais e as potências da alma. E depois vem a Luziane Bahia, lá de Salvador, nossa querida amiga também. Gente, aí o sotaque baiano, vocês vão ver. O problema do ser e do destino. E aí depois a gente fecha, não sei se dá para falar que fecha com chave de ouro, Simão. Quincas Veloso e o Wellington Mello. Fecha com chave de ouro ou não? Com 2 chaves de ouro, viu? Pronto. Esses são gente boas, viu? Nosso E querido professor Quincas, eu amigão. Ótimo, ótimo tempo. O nosso professor Quincas, né? E o nosso companheiro o Wellington. Então, o que acontece? Quem está aqui acompanhando agora, nós temos aí 1000 pessoas. Se a gente for somar aqui Facebook, YouTube e o Instagram lá com a Rede Amiga Espírita. Nós vamos fechar essa transmissão e aí, 14 horas, a gente volta num outro link. As redes sociais do Grupo Espírita Leon Denis, as outras parceiras também estão todas divulgando esse novo link. Então, nos ajude. Vamos jogar nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, chamar o amigo, para ter aquele, depois do almoço, assim, gostoso, estudando Espiritismo, e, claro, aí, refletindo até às 19 horas. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do que aconteceu nessa manhã. Muita gente elogiando, muita gente trazendo aqui comentários. Querida Conceição Dias, lá de São Paulo. Enfim, eu acho que foi uma manhã muito agradável. Lembrando sempre, quem está inscrito para o Congel deste ano presencial está garantido para o ano que vem. Então, a inscrição não perde, porque o evento virtual aconteceu. Todo mundo, e nós já estávamos praticamente com as vagas esgotadas, estão aí, todo mundo está remanejado para o ano que vem, sem ter que pagar diferença, sem ter que ter complemento, nada. Quem estava inscrito antes, continua garantido para o ano que vem. E como eu disse antes, num evento presencial, que a gente está morrendo de saudade, de vontade de fazer isso e abraçar as pessoas, pegar na mão, enfim, tudo que a pandemia agora nos orienta a não fazer. Simão, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Gratidão por você ter participado com a gente. Agradeço todos os parceiros que estão transmitindo esse nosso evento. Todo mundo que passou por aqui hoje, que, enfim, vai assistir no futuro. Fica a nossa gratidão aos colaboradores do GELD que nos ajudam a tornar tudo isso possível. Enfim, todos temos aí um intervalo de muita paz, de muita tranquilidade. Que Jesus, Simão, te abençoe e abençoe a todos nós.